Olá galera do canal Caiafa Master, o assunto hoje é o KMW Leopard 2. O Leopard 2 é um carro de combate alemão construído pela empresa Krauss-Maffei-Wegmann, desenvolvido no início dos anos da década de 1970. Entrou em serviço no ano de 1979, portanto é um carro contemporâneo do M1 Abrams de primeira geração, e substituiu o anterior Leopard 1 como carro de combate do Bundesheer. Suas diferentes versões têm servido nas Forças Armadas da Alemanha e em 10 outros países europeus, bem como em outras nações não europeias. Mais de 3.500 veículos de combate Leopard 2 foram fabricados. O Leopard 2 do traço A4 é o mais numeroso de todos os carros de combate da família Leopard. Praticamente todos os carros das versões anteriores traços A1, A2 e A3 foram convertidos para a versão A4. O Leopard é o resultado do cancelamento do projeto MBT-70 no final da década de 1960, do qual participava a então Alemanha Ocidental e os Estados Unidos da América, com o objetivo de criar um carro de combate que pudesse substituir o M60 Patton norte-americano e o Leopard 1 alemão, na altura existentes em grandes quantidades na Europa. No entanto, a Alemanha continuou sozinha com o seu projeto e os norte-americanos seguiram em outra direção que resultou no M1 Abrams. O Leopard 2 é um meio Battletech de terceira geração, à semelhança do T-72 da então União Soviética. Vem equipado com telêmetros laser, imagens térmicas e sistemas contra armas químicas, biológicas e nucleares, além de possuir capacidade anfíbia através de kits de adaptação. Uma característica peculiar deste veículo está relacionada ao seu sistema de disparo incomum. No Leopard 2, os estojos dos cartuchos são combustíveis. Quando a granada é disparada, tudo o que resta é a base do cartucho, o que resulta em economia de espaço dentro da torre. Em comparação ao carro mais antigo Leopard 1, seu antecessor, o Leopard 2 tem 30% a mais de relação peso-potência. O Leopard 2 é a resposta ao aparecimento dos carros de combate T-64 e T-72 russos, com canhões de 125 mm e todos os seus derivados posteriores. Os carros alemães foram fabricados pela então Krauss-Maffei. Começaram a ser entregues em 1979 ao exército alemão, substituindo o Leopard 1 de primeira geração. O número de carros fabricados das versões A1, A2, A3 e A4 atingiu 2.200 exemplares para o exército alemão. Outros países europeus optaram também por este carro de combate, especialmente pela sua comprovada resistência e confiabilidade mecânica. Países como a Holanda construíram os seus Leopard 2 sob licença. Outros, como a Suíça ou a Suécia, adquiriram estes veículos dos estoques alemães. Além desses países, Espanha, Canadá, Dinamarca, Áustria e também o Chile, na América do Sul, adotaram o Leopard 2. Leopard 2 A6. O Leopard 2 A6 é a mais recente modificação de um projeto de cooperação entre os Estados Unidos e a Alemanha no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970. A característica que mais distingue o Leopard 2 A6 das versões anteriores é a sua blindagem inclinada e mais resistente. Relativamente à versão A5, o Leopard 2 A6 tem um canhão mais moderno, que oferece maior alcance e dá ao carro de combate a vantagem tática no campo de batalha. Blindagem. A blindagem do Leopard 2 A6 é de terceira geração, constituída por materiais compostos com o reforço adicional da torre na parte frontal, inclinado, com blindagem em cunha, bem assim como das saias protetoras laterais, especialmente à frente. A nova blindagem permite ao carro de combate resistir aos novos RPG de ogiva dupla, bem como ser mais resistente aos mais recentes projéteis de energia cinética. Considerando a blindagem e a sofisticação de seus sistemas eletrônicos, a potência de sua arma principal de 120 mm, a potência e relativa economia do seu motor e sua velocidade,
Essas características tornam o Leopard 2 A6 como um dos melhores carros de combate existentes no mercado mundial. Embora na atualidade, esta classificação possa ser discutida principalmente porque o recheio eletrônico dos veículos, que muda de país para país, pode tornar alguns Leopard 2 mais sofisticados que outros. Principais utilizadores: Turquia, designação local Leopard 2A4, quantidade máxima 298 exemplares, quantidade atual em serviço 170 exemplares. Situação operacional em serviço. A aquisição pela Turquia do Leopard 2 esteve envolvida em muitos problemas por causa da oposição do então governo alemão à venda deste carro de combate para aquele país. Segundo os dados disponíveis, apenas parte dos veículos foi fornecida e está operacional, prosseguindo o programa de modernização de outros Leopards da frota turca. Estes veículos, segundo o contrato de aquisição firmado com o governo alemão, não podem ser colocados em serviço no Chipre. Espanha, designação local Leopard 2, quantidade máxima 108 carros, quantidade em serviço 108 carros. Situação operacional em serviço. A Espanha adquiriu um sistema de aluguel leasing à sua frota de Leopard 2, que continuam a ser propriedade do exército alemão. Num primeiro momento, este foi a forma encontrada. Posteriormente, a propriedade dos Leopard 2A4 foi transferida para a Espanha. Os Leopard 2A4 operam no país juntamente com a versão espanhola do mais moderno Leopard 2A6. Grécia, designação local Leopard 2A4, quantidade máxima 183, quantidade em serviço 183. Situação operacional em serviço. Os tanques Leopard 2A4 gregos foram fornecidos em segunda mão pelo Exército Federal Alemão. Eles complementaram a venda de tanques Leopard 2A6 e substituíram muitos dos antigos carros Leopard 1 de primeira geração então em serviço. Áustria. Designação local, Leopard 2. Quantidades máximas, 115. Quantidade em serviço, 114. Situação operacional em serviço. A Áustria adquiriu seus Leopards 2 A4 à Holanda em 1997. No momento, existem algumas dúvidas sobre se a Áustria conseguirá manter no futuro uma arma blindada, pelo que os Leopard 2A4 poderão vir a ser os últimos carros de combate pesados a equipar o exército austríaco. Esta dúvida permanece até a gravação deste vídeo. Leopard 2A6, Alemanha. Designação local, Leopard 2A6. Quantidade máxima, 225 exemplares. Quantidade em serviço, 225 exemplares. Há controvérsias. Situação operacional em serviço. Os veículos Leopard 2A6 alemães são todos os carros da versão anterior A5 que foram convertidos para a versão A6 com a adição da nova blindagem em cunha e nova arma principal com tubo de 120 mm L55 55 calibres. Espanha, designação local Leopard 2E. Quantidade máxima, 215 exemplares. Quantidade em serviço, 70. Situação operacional, em serviço. A Espanha adquiriu seus Leopard 2 A6 novos como complemento para sua frota de cerca de uma centena de carros Leopard 2A4 mais antigos. Os novos veículos substituem os M60 Patton, que ainda se encontravam em serviço com o exército espanhol. Os carros de combate foram construídos na Espanha pelo braço espanhol da empresa General Dynamics, a Santa Bárbara, que também produz o carro de combate M1A2 Abrams do Exército dos Estados Unidos. Os veículos espanhóis possuem algumas modificações relativas ao modelo original, principalmente um reforço na blindagem da parte superior da torre, aumentando a proteção da tripulação. Grécia. Designação local, Leopard 2A6 HEL, de helênico. Quantidade máxima, 170 carros. Quantidade em serviço, 50 carros. Situação operacional em serviço. A Grécia adquiriu seus Leopard 2A6 novos à empresa KMW, sendo os veículos construídos sob licença em território grego.
Os Leopard 2 A6 deverão ser entregues até o final do ano de... foram entregues até o final do ano de 2009. Países Baixos, Holanda, designação local, Leopard 2 A6 NL de Netherlands. Quantidade máxima, 180 veículos. Quantidade em serviço, 82 veículos. Situação operacional em serviço. Dos 330 Leopard 2 A5 holandeses, 180 foram convertidos para o padrão mais elevado 2 A6, com novo canhão e nova blindagem. Cerca de 70 dos Leopard 2 A6 foram colocados à venda pouco depois de terem sido entregues. Restam 82 veículos na atualidade, contando ainda a Holanda com mais 28 desses carros na reserva. Portugal. Designação local, Leopard 2 A6. Quantidade máxima, 37. Quantidade em serviço, 37. Situação operacional em serviço. A aquisição por Portugal dos carros de combate Leopard 2 A6 foi confirmada por um acordo entre o governo de Portugal e o governo da Holanda em setembro de 2007. O carro foi entregue a Portugal a partir de 2008 e o exército português avalia no presente momento a aquisição de mais unidades do MBT. Outros países utilizadores, versão A4: Canadá, Chile, Finlândia, Noruega, Polônia, Singapura. No caso de Singapura, vale destacar que este país adquiriu um total de 66 exemplares do 2A4 em 2007. Segundo dados disponíveis, além das 66 unidades entregues, foram também recebidas 20 unidades para canalização como fonte de peças de reposição. Na atualidade, os carros de Singapura, pelos implementos, modernizações e avançados pacotes de novos sistemas que foram agregados, são considerados os Leopard 2 mais modernos de todo o mundo. Especificações técnicas do Leopard 2. Peso, 62 toneladas em média. Comprimento, 9,97 metros. Largura, 3,75 metros. Altura, 3 metros. Tripulação, 4 homens. Blindagem do veículo, composta de terceira geração Chauhan, com aço reforçado, tungstênio, fibra plástica com cerâmica. Armamento primário, um canhão Rheinmetall de 120 mm L55 com alcance estimado de 0,5 km a 6,5 km, nas versões A5 e A6. Armamento secundário, duas metralhadoras Rheinmetall MG3 de 7,62 mm. Motorização, um motor MTU MB873 KA501 de 12 cilindros a diesel, gerando 1.500 HP. Transmissão é uma Henke HSWL 354. Este carro de combate tem uma capacidade total de combustível de 1.200 litros, o que lhe permite um alcance operacional de 550 km ou 342 milhas. A uma velocidade média de 72 km por hora em terreno propício. Bom, pessoal, sobre aí a discussão que foi lançada com o artigo do provável interesse do Exército Brasileiro em carros de combate M1 Abrams de primeira geração, eu vou fazer para vocês aqui a apresentação de um texto publicado em outubro de 2018 pelo Centro de Instrução de Blindados do Exército Brasileiro, e assinado pelo Major de Cavalaria Daniel Long Canepelli. Esse texto versa sobre a futura substituição dos carros de combate Leopard 1A5BR atualmente existentes na dotação do Exército Brasileiro, e o artigo deste Major de Cavalaria também elenca os prováveis substitutos. Vamos ao artigo. Considerações sobre a eventual compra de carros de combate em substituição ao Leopard 1A5BR. A aquisição da família de blindados Leopard 1 com a viatura blindada de combate, carro de combate Leopard 1A5BR e as viaturas blindadas de apoio de engenharia e manutenção proporcionou uma revitalização momentânea da tropa blindada brasileira.
O maior ganho, contudo, não foi a disponibilização de materiais mais novos, e sim a significativa mudança cultural na gestão, na filosofia de manutenção, nos processos de ensino e no desenvolvimento de uma metodologia eficiente de formação e adestramento das guarnições, incluindo o uso de simuladores, sobretudo para os carros de combate. Todavia, em 2027 está previsto o término da vida útil destes blindados, momento em que o Brasil, em tese, deveria estar iniciando a substituição da frota de Leopard 1A5BR por outro carro mais moderno, seja ele de fabricação nacional ou aquisição no estrangeiro. O fato é que a opção pelo desenvolvimento de um veículo blindado de combate, carro de combate nacional, caso seja adotado, provavelmente não seria capaz de cumprir o prazo até 2027, sobretudo com a histórica instabilidade econômica nacional que tem aplicado reiteradamente contingenciamentos aos recursos destinados ao Ministério da Defesa e, portanto, às três armas e, por consequência, ao Exército Brasileiro. Por outro lado, a compra de oportunidade tem sido a ferramenta utilizada pelo Exército Brasileiro para a aquisição de plataformas blindadas ao longo da sua história, o que, somado à questão econômica brasileira, reforça a hipótese de que esta linha de ação seja, mais uma vez, a mais provável. O presente ensaio teve por objetivo analisar alguns aspectos relevantes que devem ser considerados para a aquisição de um carro de combate no mercado internacional em substituição à frota Leopard 1A5BR, tecendo comentários sobre impactos que as opções disponíveis no mercado poderão acarretar. Introdução. No início do século XXI, o governo brasileiro empreendeu um projeto de reestruturação de sua força de defesa em busca da adequação às exigências do combate moderno. Uma série de documentos foi normalizada com reflexos para todo o setor, inclusive para as tropas blindadas. Para quem não sabe, esse documento é a Estratégia Nacional de Defesa, instituída no ano de 2008. Portanto, ela completa 11 anos em 2019. Nesse escopo, foi implementado o projeto Leopard, contemplando a aquisição de viaturas blindadas, simuladores, obras de infraestruturas em unidades, suporte logístico integrado e tradução de manuais do alemão para o português e a qualificação dos recursos humanos. O projeto Leopard trouxe um rol de novas capacidades à cavalaria brasileira e desencadeou uma significativa mudança cultural na gestão dos blindados no âmbito do Exército Brasileiro. Trouxe ainda uma perspectiva da continuidade do fluxo de peças sobressalentes, suporte técnico e logístico até 2027, quando está previsto o fim do contrato com a fabricante, no caso, a KMW, através da sua representante KMW do Brasil. O final deste contrato de suporte logístico integrado marca, em tese, o fim da era Leopard 1A5BR no Brasil e o início de uma nova fase, onde outro carro de combate mais moderno e com capacidades superiores deverá substituí-lo. Para tanto, o Exército Brasileiro deverá ou desenvolver um projeto de carro de combate nacional, seja ele com ou sem a parceria de empresas estrangeiras, ou comprar um produto pronto, buscando no mercado internacional uma opção viável e que atenda às necessidades nacionais de defesa. Nesse contexto, diversos aspectos relevantes e muitas vezes desconhecidos por parte daqueles que não são especialistas no assunto se tornam cruciais para que se faça uma opção acertada. O objetivo final é solucionar as atuais demandas e evitar o surgimento de óbices gerados pela seleção de uma plataforma, deixando de sequer considerar certos aspectos ou fazendo considerações equivocadas a respeito deles. Esse estudo buscou, dessa maneira, analisar alguns aspectos fundamentais que devem ser levados em conta no estudo de opções de compra de oportunidade, bem como elencar alguns impactos visualizados que poderão repercutir favorável ou desfavoravelmente no Exército Brasileiro. Poder de penetração. Um dos principais aspectos a serem considerados na aquisição de uma nova viatura blindada de combate, carro de combate, é o poder de penetração de seu armamento principal. Esse quesito, embora pareça ser eminentemente técnico, deve também ser analisado sobre o viés estratégico. Em rápida análise no continente sul-americano, observa-se que o Leopard 1A5BR, dotado de canhão L7A3 de 105 mm, principal carro de combate da Força Terrestre, está em desvantagem
em relação ao Leopard 2A4 chileno e ao T-72B1 venezuelano. A Colômbia, histórico parceiro militar dos Estados Unidos, é forte candidato à aquisição dos M1A1 ou A2 Abrams, e certamente essa seria uma linha de ação plausível face à ameaça blindada de um país vizinho. Além disso, o Peru, em 2013, testou o T-90S, de origem russa, para substituir a sua envelhecida frota de veículos T-55, o que está em caso de confirmação de compra, o que mais uma vez também colocaria em situação desfavorável os carros de combate brasileiros em relação ao restante do continente. Tecnicamente, portanto, os carros de combate do Exército Brasileiro não teriam poder de penetração suficiente para vencer com um tiro a blindagem dos carros de combate de 4 países sul-americanos, o que traz grandes prejuízos à capacidade dissuasória das forças blindadas nacionais. Desse modo, a aquisição de um novo carro de combate com maior poder de penetração é fundamental. O calibre a ser adotado deve, portanto, ser superior ao atual 105mm. No mercado internacional, existem basicamente os calibres de 120mm, mais comuns nos países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e 125mm, mais comuns nos países integrantes da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, atualmente Federação Russa. A respeito do canhão fabricado pela Rheinmetall e que equipa o Leopard 2, existe uma diferença relevante entre os modelos L-44 e L-55. O canhão L-44 foi desenvolvido primeiro e equipou as primeiras versões do Leopard 2. Com o tempo, o incremento nas blindagens fez com que se fosse necessário aumentar o poder de penetração dessa arma, e a solução adotada foi o aumento do comprimento do canhão em 1,30 m, surgindo assim a arma L-55 em 1991, época da Primeira Guerra do Golfo. A mudança propiciou maior pressão dos gases, gerando mais energia para perfurar as blindagens e aumentando o alcance em cerca de 1.500 metros. A partir da versão 2A6, todos os carros passaram a receber a arma principal L-55. Cumpre destacar que os atuais fabricantes de munições 120mm têm direcionado sua produção para armas L-55 e não mais L-44. Assim, caso o Brasil opte por adquirir um carro de combate com canhão de 120mm, é importante que não faça a opção por versões obsoletas com a arma L-44. Comprar o modelo L-44 pode parecer vantajoso em um primeiro momento, e provavelmente ele será oferecido, pois estará estocado e fora de uso no país ofertante. Provavelmente também haverá estoque de munições para essa arma e o fator preço será, em primeira impressão, muito atrativo. Há que se alertar que, por outro lado, existem aspectos que não são mencionados pelo país vendedor. O primeiro deles é que os fabricantes de munição não produzem regularmente munições para armas obsoletas, o que torna mais cara a aquisição deste produto. Uma solução seria comprar os estoques de outros exércitos, porém, essa linha de ação traz graves prejuízos. O primeiro deles é a compra de lotes distintos, impedindo a inserção dos valores médios no computador de tiro e prejudicando a precisão. A segunda é a compra de munições amassadas, com estojos inchados, com indícios de exsudação. Exsudação, para quem não sabe, é como se a munição estivesse suando. Se você tem explosivo e ele está suando, você vai explodir. Exsudação, etc., em função de más condições ou do longo tempo de armazenamento. A terceira é a compra apenas de munições de guerra, obrigando sua utilização para atividades de ensino e adestramento, uma vez que os estoques são para hipótese de conflito e normalmente não contemplam estoques de munições de instrução. Este último prejuízo, é importante essa observação, este último prejuízo traz enormes riscos para a segurança, uma vez que ainda não possuímos polígonos de tiro com manga de segurança para munições
onde haja estruturas adequadas de treinamento, o que impediria a utilização de alvos móveis sensorizados pelo risco da sua destruição. Perceba a quantidade de coisas que a compra de um novo carro implica. O Brasil já vivenciou essa situação com a viatura blindada de combate e carro de combate Leopard 1 A5BR. Salienta-se ainda que a Rheinmetall apresentou um novo canhão de 130 mm como resposta à fabricação do carro de combate russo T-14 Armata, cuja forte blindagem de 900 mm na parte frontal, em tese, seria capaz de impedir a penetração dos impactos de 120 mm, L-55. Desse modo, a adoção de uma viatura blindada, carro de combate, dotada de canhão de 120 mm com capacidades similares ao modelo L-55, apresenta-se como uma opção mais viável, considerando que este calibre seria suficiente para o enfrentamento de qualquer ameaça blindada no entorno estratégico brasileiro. Stand-off. Uma das maiores vantagens fornecidas pela superioridade de um veículo blindado de combate, carro de combate, em relação a outro, é o maior alcance do armamento principal, que confere a possibilidade de engajar alvos inimigos sem estar dentro do alcance útil de tiro dos mesmos. Essa situação se denomina stand-off. O computador de tiro utilizado pelo Brasil, o MS-18, e o canhão de 105 mm do Leopard 1 A5BR são capazes de engajar e destruir alvos a um alcance máximo de 4.000 metros. Esse alcance, contudo, possui uma baixa perspectiva de impacto, sobretudo se o alvo estiver em movimento e se as condições climáticas forem adversas. A maior probabilidade de impacto ocorre em distâncias de até 3.000 metros, o que nos dias atuais não é considerada uma grande distância. Sistemas de armas mais modernos, utilizando canhões de 120 mm ou 125 mm, possuem o alcance máximo de cerca de 5.500 metros e uma maior probabilidade de impacto até 4.000 metros. Ou seja, além da dificuldade imposta pelo poder de penetração da munição de 105 mm face à blindagem mais pesada, ainda há a desvantagem de se ter que vencer uma distância de cerca de 1.000 metros, 1 km, onde o Leopard 1 A5BR sequer consegue engajar eficientemente um blindado mais moderno e já está suscetível a ser destruído por um único tiro desse inimigo. Essa situação ocorreu durante a Operação Tempestade do Deserto em 1991, a Primeira Guerra do Golfo, quando as forças blindadas norte-americanas, constituídas pelo MBTM-1A1 Abrams, praticamente destruíram toda a frota iraquiana de veículos de combate T-62, T-55 e T-54, antes mesmo que estes conseguissem entrar no alcance do armamento iraquiano, uma vez que o único modelo que estava à altura do enfrentamento do M1 Abrams 1A1 eram os carros de combate T-72, e esses só eram operados em pequenas quantidades pela Guarda Republicana do Iraque. Dessa maneira, análogo ao poder de penetração, os Leopard 1 A5BR se encontram aquém em termos de alcance útil de seu canhão em comparação com os Leopard 2 A4 chilenos, os T-72 venezuelanos e os possíveis M1 A2 colombianos e T-90S peruanos. Peso da viatura blindada de combate, carro de combate versus proteção blindada. O peso das viaturas blindadas de combate, carro de combate, tem sido evocado como um fator limitador na escolha de plataformas blindadas para compra ou desenvolvimento. De fato, o Brasil possui uma limitação estrutural em suas pontes, o que, embora não seja insolucionável face à capacidade de engenharia nacional, é um óbice que deve ser levado em consideração pelos reflexos que traria para o planejamento das operações militares. O constante aumento da proteção blindada dos carros de combate ao longo da história foi consequência natural da evolução do armamento e das munições, cujo poder de penetração também cresceu. A proteção blindada, obviamente, impacta o peso total dos veículos, que passam a adotar chapas mais espessas e mais pesadas. Na atualidade, é consenso que a tonelagem máxima próxima de 70 toneladas foi atingida.
As limitações logísticas para o transporte, sobretudo aéreo, e os danos causados por onde esses veículos trafegam inviabilizam o acréscimo de mais carga. Tem sido observada a tendência no desenvolvimento de carros de combate mais leves, em torno de 45 toneladas, com maior agilidade, perfil mais baixo e furtividade. É o caso do T-14 Armata, de fabricação russa, que pesa 48 toneladas, e também de outros projetos como o recente veículo, o PL-01 polonês. Não se deve, contudo, se deixar enganar acreditando que os carros de combate mais pesados deixarão de existir no curto prazo, pois o que tem ocorrido é uma ampliação do rol de opções que países como a Rússia desejam dispor, lançando mão do material mais adequado face à situação que se apresentar no combate. Assim, os T-90 continuarão a fazer parte do arsenal russo e certamente serão empregados onde e quando for taticamente mais vantajoso. Atuação no estrangeiro e em coalizão. O governo brasileiro tem perseguido uma vaga permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas há alguns anos. Além disso, com o fim da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH, vislumbra-se a assunção de uma nova missão com maior grau de complexidade e risco, onde se descortina o continente africano e particularmente países como o Congo. Aqui é importante fazer uma observação. O Brasil teria pleiteado a participação na missão de paz na República Centro-Africana, mas quando percebeu que não tinha equipamento, não tinha armamento e não tinha blindagem nem proteção para sua tropa para enviar para a República Centro-Africana, ele desistiu da missão. Há quem possa julgar prematuro o planejamento do emprego de carros de combate em uma missão dessa natureza. Contudo, é desejável ter essa hipótese ao menos planejada, uma vez que a incerteza do combate ocasionalmente impõe situações inusitadas. Sobre esse enfoque, o Brasil pode colher importantes ensinamentos angariados pelos canadenses no Afeganistão, algo que será abordado mais adiante. Com relação à atuação do país como integrante de uma coalizão, isso pode parecer improvável na atual conjuntura mundial. Essa sensação de improbabilidade, todavia, foi a mesma que antecedeu a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Esse valioso ensinamento deve ser sempre relembrado, sobretudo aos futuros líderes militares. Não se pode atribuir ao improvável status de impossível quando o assunto for a segurança nacional. Nesse sentido, ainda sobre a atuação em coalizão, na ocorrência dessa hipótese, espera-se que as tropas blindadas nacionais detenham capacidades próximas às das demais nações integrantes da coalizão, as quais a viatura blindada de combate, carro de combate Leopard 1A5BR, tem se mostrado cada vez mais defasada. Aproveitamento da experiência já adquirida. A aquisição da viatura blindada Leopard 1A5BR trouxe grande incremento na operacionalidade dos regimentos de carros de combate, RCC, brasileiros. O material alemão é reconhecido pela sua grande confiabilidade e, analisando sua doutrina de materiais, reconhece-se que a precisão de seus equipamentos e a boa manobrabilidade são aspectos privilegiados na concepção desses veículos. Diferente dessa doutrina, a russa e a chinesa, por exemplo, privilegiam outros aspectos, como massa e volume de fogos, o que influencia a maneira como seus blindados são idealizados. A doutrina brasileira já lançou mão de materiais franceses, como o Renault FT-17, norte-americanos, como os carros de combate Sherman, M41 e M60, e alemães, como o Leopard 1A1 e 1A5. O material alemão, adotado mais recentemente, se mostrou muito bem adaptado às características do soldado brasileiro. Houve grande desenvolvimento tanto das habilidades operativas quanto das habilidades de manutenção. A celebração de um contrato de suporte logístico integrado com o fabricante do Leopard 1A5, a KMW do Brasil, e a instalação de uma planta da empresa em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, permitiu a manutenção dos níveis de disponibilidade de viaturas e simuladores e o aprendizado com os mecânicos da empresa que, durante um certo período, permaneceram nos pelotões de manutenção dos RCC no contexto do chamado On-the-Job Training. Essa foi uma experiência valiosa para desenvolver a filosofia de manutenção de carros de combate vigente na atualidade do Exército Brasileiro. Além desse fato,
A compra do Leopard 1A5 permitiu ao Brasil passar a integrar o grupo Leobem, composto pelos diversos exércitos que adotam o sistema Leopard no mundo, principalmente a família Leopard 2. Dentre esses países destacam-se Alemanha, Áustria, Canadá, Turquia, Chile, Singapura, Finlândia, Noruega, Espanha, Suécia e Dinamarca. Esses países compartilham ensinamentos táticos do emprego em operações reais, propõem melhorias e buscam soluções e vantagens comerciais junto às empresas que giram em torno do projeto do Leopard 2, sinergizando seus esforços e obtendo assim excelentes resultados e economia de recursos dos contribuintes dos seus respectivos países. Desse modo, acredita-se que a migração da plataforma Leopard 1 para Leopard 2 apresenta-se como possivelmente mais vantajosa sobre a perspectiva de que o Brasil manteria sua doutrina de material ordenada com a linha alemã atual, permitindo o aproveitamento do conhecimento já adquirido por seus quadros, havendo apenas a necessidade de poucas adaptações. Possibilitaria ainda a manutenção da participação do Brasil na Leobem, com a vantagem de passar a dispor da mesma família que a maioria dos integrantes também dispõe, aumentando assim as potenciais interações. E por fim, permitiria a continuidade de um contrato de suporte logístico integrado semelhante ao celebrado com a KMW do Brasil para a manutenção da frota de Leopard 1A5, aproveitando inclusive a presença da planta erguida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Considerando as demais plataformas, o Brasil nunca adotou carros de combate russos, chineses, japoneses, turcos, coreanos ou israelenses. Para aqueles que seguem a lógica da engenharia alemã, como o japonês Type 90, construído pela Mitsubishi, ou o turco Altai, construído em cooperação com a KMW, existe uma expectativa de que sua operação seja similar à operação do Leopard 2. Contudo, acredita-se que a compra de uma das plataformas já listadas tornaria o país muito dependente da indústria de defesa do país fabricante, acentuado pelo fato de que nenhum desses, à exceção do modelo T russo, possui grandes mercados compradores, nem foram largamente empregados em combates reais. O caso norte-americano merece consideração especial. Apesar de, no passado, o Brasil ter celebrado contrato de cooperação militar com os Estados Unidos e até os dias atuais utilizar o M60A3 TTS no 20º Regimento de Cavalaria Blindado RCB, essa versão da plataforma está muito desatualizada. Existem opções interessantes de pacote de atualização como o Sabra, da empresa israelense EMI, que poderiam recuperar em parte a capacidade de operação do M60 no complexo combate moderno, inclusive alterando o calibre da sua arma principal para 120mm. Ainda assim, seria investir em uma plataforma que já não está à altura do Abrams, do Challenger, do T90, do Leclerc ou do Leopard 2A6. No tocante ao M1A1 ou M1A2 Abrams, acredita-se que algumas peculiaridades desses carros de combate contraindicam sua adoção pela realidade brasileira. O primeiro motivo seria o fato da alta dependência gerada em relação à indústria bélica norte-americana. O segundo motivo é que, além dos Estados Unidos, somente a Austrália e países do Oriente Médio adotam esta plataforma, e são eles a Arábia Saudita, Egito, Kuwait e Iraque, e agora Marrocos, que colocou uma encomenda para 160 carros. O terceiro motivo é a tecnologia do conjunto de força, uma turbina multicombustível da Honeywell, chamada AGT1500C, que além de ser mais complexa que um motor a diesel, gera muito mais calor, tornando quase impossível a presença de fuzileiros ao redor do carro, o que afetaria drasticamente a doutrina brasileira de emprego de forças-tarefas blindadas. Os Estados Unidos possuem, na atualidade, cerca de 2.400 carros de combate M1 Abrams em serviço e outros 3.500 carros mais antigos do mesmo tipo em estoque. Já o exército alemão, o Bundesheer, pretende realizar um upgrade de 68 carros Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 e 20 Leopard 2A7 para a última versão chamada Leopard 2A7V. Esses carros de combate irão atuar juntamente com 155 Leopard 2A6
e 50 Leopard 2A6M, o que pode indicar que no futuro estas versões poderão estar disponíveis para venda. Aproveitamento da experiência canadense. No final da década de 1990, o exército canadense iniciou um processo de transformação, mudando sua estrutura baseada em tropas blindadas pesadas, destinadas ao combate convencional, para uma base primariamente média sobre rodas. Em 2004, o governo canadense anunciou que adquiriria a plataforma MGS Mayhem System da General Dynamics, uma viatura blindada sobre rodas dotada de canhão de 105mm, a fim de substituir suas viaturas blindadas carro de combate Leopard 1C2. Contudo, em abril de 2007, decidiu adquirir 120 viaturas blindadas carro de combate Leopard 2, contrariando os rumos estabelecidos da migração para as tropas médias. Entre 2006 e 2007, os canadenses lutaram no Afeganistão com seus LAV-3 de 20 toneladas, dotados de canhão Bushmaster de 25mm e metralhadora 7,62mm, contra os insurgentes talibãs. Esta viatura blindada possuía poder de fogo muito superior às forças insurgentes, porém, a partir de 2006 em Kandahar, os talibãs mudaram suas estratégias de combate, adotando táticas de defesa a partir de posições fortificadas e trincheiras e empregando emboscadas, posicionando obstáculos e artefatos explosivos improvisados. Como consequência, a efetividade do poder de fogo e a mobilidade do LAV-3 foi reduzida e o número de baixas canadenses aumentou. Decidiu-se então enviar 15 Leopard 1C2 ao Afeganistão, aumentando a proteção das tropas e proporcionando a limpeza de rotas dos objetos explosivos improvisados, possibilitando assim acessar posições do terreno que seriam impossíveis de serem alcançadas com os LAV-3. Essa viatura blindada, contudo, possuía tecnologia já obsoleta, falta de peças de reposição e não possuía ar-condicionado, o que tornava sua operação muito difícil dado o extremo calor observado no Afeganistão. Os sistemas hidráulicos da torre aqueciam, o que intensificava os efeitos da alta temperatura ainda mais, além de se tornarem um fator de risco, uma vez que os fluidos pressurizados e quentes poderiam ocasionar queimaduras fatais quando a viatura blindada fosse atingida pela explosão de um artefato explosivo improvisado. A viatura blindada de combate Leopard 1C2 não proporcionava proteção blindada suficiente, e embora possuísse poder de fogo para fazer frente ao Talibã, o mesmo não ocorreria caso fosse necessário combater uma viatura blindada mais moderna. Esse foi o primeiro argumento para a aquisição de 100 carros de combate Leopard 2A4 da Holanda e 20 carros de combate Leopard 2A6 da Alemanha. O segundo argumento diz respeito à mitigação dos riscos operacionais pela redução do número de baixas. A tríade potência de fogo, proteção blindada e mobilidade é significativamente maior nas viaturas blindadas de combate pesadas, o que possibilita melhores capacidades para se operar em um ambiente contemporâneo, onde as ameaças variam dentro do amplo espectro dos conflitos. O que quer dizer isso falando em português mais simples? Mais proteção, mais blindagem, morre menos gente. O terceiro argumento para a aquisição da frota de Leopard 2 foi a pressão política exercida pelo aumento do número de baixas em combate, isso no ano de 2006, em relação ao ano de 2005, o que levou a mídia e a sociedade canadense a exigir dos políticos providências. Mais uma vez, fica provado que a participação da população em assuntos de defesa é primordial para se verificar qual tipo de capacidade que vai chegar na mão do soldado. Essa guinada em direção a carros de combate mais modernos mostrou-se acertada, pois reduziu drasticamente o número de mortes em combate no Afeganistão, e as guarnições canadenses têm demonstrado um excelente nível de operacionalidade em exercícios como o Worthington Challenge, além de uma participação destacada no Clube de Operadores do Leopard, o Leoben. Considerações finais. Não resta dúvida que todo integrante da Tropa Boina Preta brasileira gostaria de ver os RCC e os RCB dotados de modernos carros de combate nacionais, a exemplo do que representou um dia o extinto EET-1 Osório. Esse objetivo não é utópico, dada a magnitude do Brasil, mas também não se descortina no horizonte de curto a médio prazo.
Enquanto não se atinge esta meta ambiciosa, o Exército Brasileiro não pode olvidar de possuir uma frota condizente com sua importância geopolítica, nem com a altura da posição que deseja ocupar, tanto no seu entorno estratégico quanto no nível mundial. Sob essa perspectiva, avulta-se a probabilidade de uma nova compra de oportunidade após o ano de 2027, para quando está programado o término da operação dos Leopard 1 a 5BR. O tempo é curto e a análise das opções deve ser iniciada o quanto antes. Das opções vislumbradas nesse estudo, aquela que se apresentou como a mais viável, salvo o melhor entendimento, é a viatura blindada de combate, carro de combate Leopard 2, preferencialmente na versão A6. Porém, atende suficientemente na versão A4. Essa linha de ação se mostra como a menos impactante na atual doutrina militar terrestre, filosofia de manutenção de blindados e a que melhor aproveita os conhecimentos já adquiridos e a capacitação dos quadros. É primordial também lembrar que o Exército Brasileiro já conta com um bom número de oficiais e sargentos com alto grau de especialização nos assuntos atinentes aos carros de combate. Militares que entregam o projeto Leopard desde sua origem e que foram especializados pelo Centro de Instrução de Blindados possuem experiência e atividades no exterior com a participação da International Master Gunner Conference e participação na Leoben, cujo conhecimento alcança não somente aspectos técnicos, mas também aspectos peculiares do emprego de blindados por outros exércitos, suas dificuldades, experiências e consequências das decisões tomadas. Esses militares, mesmo que não se concentrem em sua totalidade no Centro de Instrução de Blindados, ainda mantêm um vínculo sólido com o centro e possuem plenas condições de prestar valiosos assessoramentos para qualquer decisão que venha a ser tomada no futuro. Desta maneira, independente da plataforma que venha a ser escolhida na confirmação da opção pela compra de oportunidade, é importante que o Centro de Instrução de Blindados seja incluído como órgão de assessoramento desde o início do processo. Isto permitirá ao escalão decisório vislumbrar um cenário mais claro dos impactos das diversas linhas de ação, calcados em aspectos técnicos e na experiência construída por mais de 20 anos de existência. Por fim, a adoção de uma nova plataforma de combate para substituir as viaturas blindadas carro de combate Leopard 1 a 5BR é um passo importante e complexo por envolver múltiplos aspectos a serem considerados e que futuramente terá que ser dado esse passo de uma forma ou de outra. Resta ao Exército Brasileiro se preparar da melhor maneira possível para que esse passo seja seguro e possa contribuir de modo eficiente para a construção de um exército mais moderno e à altura das expectativas e demandas que o Brasil imporá para a consecução dos seus objetivos nacionais. Fazer aqui a minha observação final. O autor é Major de Cavalaria da Torre de 2001 da AMAN, foi oficial de operações do 1º Regimento de Carros de Combate, é operador e instrutor avançado de tiro na viatura Leopard 1 a 5BR e atualmente é instrutor no Centro de Instrução de Blindados. O artigo foi publicado em outubro de 2018, portanto ele não completou 90 dias da sua publicação, é bem recente, e eu espero ter contribuído dessa forma com a discussão que ora foi levantada sobre o futuro da arma blindada brasileira e a aquisição de um novo veículo blindado carro de combate. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Não se esqueçam de clicar aí no sininho para receber as atualizações do canal. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo na tirinha para vocês se inscreverem no canal. Vamos aumentar o número de inscritos. E a gente volta com mais novidades. Essa discussão ainda promete muita coisa nesse ano de 2019, ok?